Salve, salve pessoal, aqui é o Podcast Relíquia na área mais uma vez, como sempre, trazendo aquele conteúdo diferenciado, né? E hoje não é diferente, tá? Eu, Bruno Relíquia, no comando dessa nave aqui, junto com meu parceiro aqui, Henrique. Fala, Henrique. É isso aí, galera. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui, convidado pelo Podcast Relíquia, meu amigo Guilherme, que não pôde vir hoje, que é um dos apresentadores do podcast, mas vim aqui representando a turma da política. E um dia especial com o nosso deputado aí, Antônio de Paula. Bem-vindo, deputado. Bruno, meu amigo Henrique, que prazer estar aqui com vocês, que prazer poder cumprimentar a todos os seguidores do Relíquia. A gente que agradece a participação do senhor, sabemos que já era de muito tempo a gente querendo a participação do senhor aqui conosco, mas sabemos que as agendas, né, são difíceis aí de conciliar, tanto as nossas aqui quanto a do senhor, mas agradecemos de coração a participação e vamos falar de muitos e muitos assuntos aí. Lembrando também, pessoal, você que está nos assistindo, já está aí ao vivo no YouTube, é só dar um cliquezinho lá, inscreva-se, que é muito importante para a gente, fazemos os nossos conteúdos aqui com o maior carinho para vocês e gostamos também desse retorno de vocês aí, se inscrevendo no nosso canal e curtindo todos os nossos conteúdos, tá? Então vamos lá seguir o Podcast Relíquia, que nós estamos aí com centenas aí de entrevistas já do nosso canal, né? E com certeza tem coisa legal lá para vocês, então dá esse retorno para a gente aí, tá? Então vamos lá, nosso querido deputado Antônio de Paula, quais são as maiores dificuldades hoje para a candidatura a prefeito aqui do Rio de Janeiro? Na verdade, meu amigo Bruno, a maior dificuldade que nós temos hoje é de vencer esse monopólio político, não é, implementado pelo atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro. É uma espécie de máfia política, né? Sim. E sem querer adjetivá-lo de mafioso, não é essa a minha intenção, mas quando eu falo de máfia política, é um grupo político que já governa a cidade já por 3 mandatos, já por 12 anos, praticamente consecutivos. Teve aí esse intervalo aí do Marcelo Crivella, que na verdade teve o seu governo sabotado por esse mesmo grupo político, não é? Você sair da máquina e aí deixar 6 bilhões de dívidas para o seu sucessor e sem que aparecesse, e quando ele assume a prefeitura, descobre que tinha uma bomba retardada de 6 bilhões de reais, juntando a inexperiência que o Marcelo Crivella tinha, a falta de grupo político que ele tinha, a falta de técnicos que conhecesse a máquina pública da prefeitura que ele tinha, não tinha como dar certo, deu errado. E aí depois o mesmo gestor, o mesmo Eduardo Paes, que deixa essa bomba retardada, volta como salvador da pátria da prefeitura. Está fazendo a mesma coisa de novo, não é? Está saindo agora, ou terminando o seu mandato, deixando novamente quase 6 bilhões de endividamento novamente da prefeitura. Lembrando de que a receita da prefeitura ela teve um superávit por conta da venda da nossa SEDAI, não é? Sim. Então, mesmo com a venda da nossa SEDAI, ainda Eduardo Paes pediu à Câmara Municipal esta liberação, já chegando a quase 6 bilhões de reais. Agora, nessa última semana, há 15, 20 dias atrás, foram mais 950 milhões de reais. Faltou 50 milhões para fazer um bi. Então, para não assustar, tira os 50 e deixa apenas 950 milhões. Então, essa é a dificuldade, não é? Porque Eduardo está comprando todo mundo, está comprando tudo quanto é partido. Já tem até uma frase aí no mercado que diz: Eduardo está comprando todo mundo e o próximo a ser comprado por ele é você, não é? Então, essa é a grande luta, esse é o grande desafio. Se manter de pé diante da farra com o dinheiro público que o Eduardo está fazendo. Deputado, o senhor entende nessa questão com relação a essa influência para causar esse dano erário aos cofres públicos?
ela tem a conivência da Câmara dos Vereadores? Sem dúvida alguma, Henrique, eu fui vereador, né, na cidade do Rio de Janeiro de 2017 até 2019. Pelo extinto PSC, não é isso? É, pelo extinto PSC. E eu posso lhe afirmar uma coisa. É uma casa que dificilmente você consegue criar oposição. E eu digo por quê? Porque é tradicional do nosso Rio de Janeiro, e por que não dizer de todo o imenso Brasil, de que o vereador ele é responsável pela luz do poste, ele é responsável pela praça, é ele que asfalta a rua do bairro, etc, etc. Então, é um político que, para sobreviver politicamente, depende muito da máquina pública, não é? E Eduardo sabe fazer muito bem isso, não é? Ele sabe dominar esses vereadores, não é? Com as benesses da máquina. Então, se você for oposição, você não vai ter a máquina andando em seu favor. Aliás, a política do atual prefeito ela é sanguinária, porque, na verdade, quem se torna oposição a ele coloca um adversário político no seu bairro, na sua área, e aí joga tudo da máquina em cima dessa pessoa e aí arranca o seu mandato. Então, infelizmente, Eduardo não tem oposição hoje. Eu acho que o maior desafio ao senhor que hoje é pré-candidato a prefeito na cidade do Rio, né? Talvez eu acho que o maior desafio para aquele que vem candidato a prefeito no Rio de Janeiro é a questão da máquina. Mas sendo um pouco mais peculiar, eu acho que é a falta de conscientização da população nesse sentido, de ela conseguir ter o sentimento de que ela está sendo manipulada. Por exemplo, os problemas nos bairros hoje foram causados pelo mesmo prefeito que vai lá solucionar amanhã. Só que ele soluciona no ano eleitoral. Para quê? Para poder agariar o voto. Ele criou o problema, ele vai lá resolver, mas ele não resolve a doença, ele dá uma anestesia. Porque daqui passando a eleição, os problemas voltam de novo e ele... É isso aí. Na verdade, ele maqueia esse problema, ele não dá solução a esse problema. Agora, você sabe, Henrique e Bruno, eu sou alguém que sou movido pela esperança. Sim. Eu sou um otimista por natureza. E eu acredito que a nossa população, ela começa a entender o que é a política. Por exemplo, tudo que o Eduardo Paes faz, ele aprendeu com o seu professor, que foi César Maia. Sim. César Maia tinha a mesma escola política de segurar todas as obras dos 2 primeiros anos e faltando 1 ano e meio para essas eleições, César Maia quebrava a cidade toda, mas quebrava tudo, e aí saía reformando, saía maquiando a cidade. Para inaugurar no ano eleitoral. Para inaugurar no ano eleitoral. Tá certo? Em especial no segundo semestre, por acaso. Exatamente. Agora, isso deu certo durante muito tempo. Muito tempo. É igual compra de voto. Antigamente, você... Mas a gente vê poucas pessoas falando sobre isso para a população. E às vezes a população se distrai com uma show da Madonna. Mas deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa. Como é que era a compra de voto? Não é isso? A compra de voto, a pessoa ia lá, dava uma grana para o morador, não é? Para que ele pudesse votar. E aparecia o voto lá, não é? E aí ainda tirava foto. Tinha aquele sentimento que alguém ia descobrir se ele votou ou não. Isso, tirava foto e tá. Tinha aquela ameaça velada, não é? Cara, hoje em dia, esquece. A compra de voto, o cara pega o dinheiro de um malandro político, pega do outro malandro político, pega do outro, ele pega de uns 5 malandros políticos e não entrega o voto para nenhum dos 5. E vota em quem quiser. E vota quem quiser. E agora o eleitor já sabe, né, que o voto não tem como descobrir quem ele votou. E antigamente ele tinha medo porque pegava o número do título. Exatamente. Então, fazendo um paralelo a essa questão da compra do voto, hoje eu percebo que a cada eleição, essa questão de obra politiqueira, que são as obras de grande maquiagem, às vésperas de uma eleição, são obras que já não vão mais convencer o eleitor.
O eleitor está começando a ler mais. Ele está ficando autônomo. Sim. Ele está tomando a sua própria decisão. Ele está dando Google para ele saber a verdade, não é? Então, ninguém mais tem aquele curral eleitoral que você tinha antes. Por quê? Porque as coisas estão se evoluindo. Está aí podcasts como Relíquia, que são verdadeiros fatores de libertação da mente. Exatamente. Não é? Certa pessoa te vê, Bruna, a pessoa te vê, Henrique, e aí começa a pensar que quem é o Ottoni? Ah, o Ottoni é o grande deputado federal, Ottoni de Paula, e tá. Eu não sei se vocês lembram, isso aí era aqui do nosso tempo, não é? Eu acho que principalmente do meu tempo e aí do seu tempo, Bruno, porque o Henrique... Entrega a idade. Eu acho que o Henrique está mais novinho do que a gente, e... No nosso tempo tinha aquela frase, esse aí é federal, ó, esse é federal. Por quê? Porque quando falava que era senador, que era deputado federal, tinha um tapete vermelho, tinha honra, tinha aplauso, até no aeroporto tinha ali uma sala VIP, uma sala especial, tá certo? Hoje em dia tudo isso acabou. Acabou por quê? Porque a população entende quem é o Ottoni. O Ottoni é um servidor público. Quem paga o salário do Ottoni é o povo. Portanto, o Ottoni não é mais ninguém do que um empregado do povo. Quem paga a minha estrutura de gabinete é a população. Quem paga o salário que eu recebo enquanto parlamentar é a... Então, a população está se assenhorando de nós políticos. Está se invertendo o papel. Por quê? Porque nós estamos amadurecendo democraticamente. Sim. Até... a polarização fez muito com que isso se aflorasse bastante. Antigamente, você não se ouvia discutir sobre política, né? Hoje, você para num botequim para beber um refrigerante, beber uma água, só se falava de futebol. Hoje em dia, todo mundo se defende seu lado, defende a sua bandeira. Ontem eu tive uma experiência, Bruno, incrível. Parei em um sinal na Barra da Tijuca, e aí eu fui comprar uma pipoca, e eu sempre faço isso, né? E aí eu dou... Lábio uma ajuda, vale X, aí eu dou muito mais do que aquilo e tá. É uma forma de você praticar o bem. E aí tinha lá um senhor vendendo pipoca doce que a minha mulher gosta, né? E eu fui fazer bem uma média com ela. Isso é uma delícia. E aí eu fui comprar. Quando eu abro a porta do carro, porque ele não estava ali baixando o vidro, aquele senhor, um senhor simples, humilde, sem dente na boca, gente do povo mesmo, você vê que era um homem batalhador, sabe, que estava ali juntando dinheirinho para jantar à noite. Aquele senhor me olha e diz assim, deputado Ottoni, aí eu disse, ô querido, tudo bem? Tudo bem, ó, eu tô te acompanhando. E olha, esse Alexandre de Moraes, isso é... Aí ele adjetivou, que eu não vou falar aqui, senão ele corta aqui o programa de vocês e aí tira do ar. Aí adjetivou, não é, o nosso douto ministro Alexandre de Moraes. E aí, rapaz, eu fiquei chocado. Porque a consciência política, né? A imagem daquele senhor não refletia a capacidade política que ele tinha na mente dele. O raciocínio, a cognição tá... A lucidez política que ele tinha, não é? E ele dizendo, olha, por que cortaram meu Bolsa Família? E aí cadê a picanha? Cadê a cerveja? Ou seja, que bom que nós estamos vivendo este tempo da libertação cognitiva, da libertação da consciência política da nossa população. Pegando um gancho nessa fala do senhor a respeito das redes, o senhor passou, graças a Deus conseguiu aí atingir o objetivo de ser eleito, né? Mas o senhor passou todo o período eleitoral sem as redes, não foi isso? Sim. Deixa eu só contar aqui essa história rapidamente. Eu travei todas essas brigas e guerras ao lado do ex-presidente Bolsonaro, e obviamente de que Bolsonaro teve os seus acertos, teve os seus erros, como qualquer ser humano. Mas eu preciso falar aqui uma coisa, independente aí dos seus seguidores terem votado nele ou não terem votado nele. Durante a minha vida política até hoje, eu nunca conheci, eu nunca vi, eu nunca conversei com ninguém
mais apaixonado pelo país do que Bolsonaro. E com melhor intenção para o país do que Bolsonaro. Tá certo? Porém, uma coisa é ser bem intencionado. Outra coisa é ter a capacidade organizacional, que eu acho que lhe faltou, e o assessoramento não é? também. De se organizar para que aquilo seja efetivado. Pois bem, mas estive ao lado dele. E nessas brigas, eu entrei em brigas contra alguns ministros da nossa Suprema Corte. E brigas, nunca brigas pessoais, mas falando aquilo que eu tinha que falar, que o povo brasileiro queria que eu falasse. Isso me deu um grande problema, porque me envolveu em 2 inquéritos. Um desses inquéritos é o tal inquérito do fim do mundo, que nunca acaba, das fake news e dos atos antidemocráticos, Henrique. E a Polícia Federal foi no dia 20 de agosto de 2020, bateu na porta da minha casa. Não queiram receber Polícia Federal 6 horas da manhã na sua casa, não é? E aquilo foi um choque para minha família. Eu disse 2020, né? Mas é 2022, parece. 22. Isso aí, 22. E aí a Polícia Federal esteve lá em casa. E aí, não é 2020 mesmo, porque teve eleição. É isso aí, 2020. Isso aí, 2020. Isso aí que eu tô fazendo confusão. O primeiro ano foi 19, bateu na 20. porta da minha casa. Muito bem. 2 dias depois, Alexandre de Moraes mandou bloquear as minhas redes. No mesmo dia, mandou abrir todas as minhas contas. Eu tive a minha vida exposta. Todos os meus sigilos foram quebrados. Todos que você puder imaginar. Ele investigou a minha vida de cabo a rabo. O que eu fiz? Subi na tribuna. Tá aí no YouTube. Sim. E eu disse assim: ministro Alexandre de Moraes, se Vossa Excelência achar no meu celular, quebrando o meu sigilo telefônico, telefone diamante, o senhor faz o seguinte: eu estou lhe desafiando. Se o senhor não achar nada que desabone a minha conduta, eu desafio Vossa Excelência a abrir o seu sigilo por 5 minutos. Só o bancário. Deixa a Polícia Federal investigar só o seu sigilo bancário. E nós veremos quem ficará de pé nesta nação. Mas por que eu disse isso? Porque eu queria desafiar o grande ministro Alexandre de Moraes? Não. Eu disse isso movido pela indignação do justo. Pela indignação de quem está em Brasília e não colocou o caráter no balcão de negócios das patifarias de Brasília. E aí vem a Polícia Federal na minha casa. Ele me manteve bloqueado, sem direito a falar em rede social por 2 anos. Enfrentei uma eleição, entrei no período eleitoral sem rede social. Esse que eu queria saber como o senhor conseguiu fazer a campanha, uma vez que as redes automaticamente a estratégia, na verdade, né? Eu brinco dizendo que eu ia pra rua dizendo: o Alexandre de Moraes não gosta de mim. Aí a pessoa dizia: então eu voto em você. Eu brinco dizendo de que... Tá passando segredo pro pessoal de casa. De que ele foi o maior cabo eleitoral. Que tiro no pé ele deu, né? Isso aí, na verdade. Pô, tá passando a estratégia, porque agora vai todo mundo sair na rua. E aí eu saí de 120 mil votos para quase 160 mil votos. O meu paizinho querido, que eu amo, foi eleito deputado estadual também, Otônio de Paula Pai. Graças a Deus, isso é bondade de Deus sobre as nossas vidas. Eu comentava com alguém sobre isso. Eu acho que de todos, assim, deputados, todos, muitos deputados honrados e tal, mas eu achei... O senhor, para mim, foi o deputado mais injustiçado no período eleitoral em função de ter perdido a rede. E dentro do segmento, né, eu particularmente sou bolsonarista, né, que a gente fala bolsonarista, acabou, bolsonarista já não se resume mais a Bolsonaro. Bolsonarista, hoje o próprio Bolsonaro sabe disso. Mas o senhor... bolsonarismo é uma ideia. É uma ideia. Olha só, por isso é que não vão... eles ainda não entenderam isso. O próprio Bolsonaro agora está pedindo para não mais falar bolsonarista. Uma nomenclatura que utilizaram. O bolsonarismo é uma ideia. Sim. Por isso é que não adianta atingir Bolsonaro, a pessoa física de Bolsonaro. Porque vocês poderão prender Bolsonaro,
mas não vão poder prender a ideia. Vocês não vão poder prender a esperança libertadora que surgiu nesta nação com o surgimento desse ser, muitas vezes visto por alguns como tosco, como o tio do churrasco. Se você olhar Bolsonaro enquanto pessoa física, ele não é uma pessoa que coloque medo nesse sistema que nós temos aqui no país. Não, mas ele começou a defender uma ideia. Uma ideia, Bruno, você falou agora, não é assim agora há pouco, que até então ninguém entendia. Nós chegamos um dia a achar que a social-democracia era a centro-direita nesse país. E o senhor Fernando Henrique era parceiro da esquerda. A gente nunca percebeu isso, não é verdade? Tanto que Lula falou que como ele era feliz no tempo em que a oposição dele era o PSDB. Claro. No final, o resultado era sempre o mesmo. Não importa, ele perdia, mas não perdia tanto. É isso aí. Na verdade, eu acho que assim, nós já vivíamos numa ditadura e não sabíamos, né? Sim, a questão é que nós estávamos numa gaiola grande. Isso. Exatamente. E aí, com a ideia bolsonarista, né? O modo de pensar, o modo de enxergar as coisas, parece que ampliou um pouco mais a gaiola e a galera, calma aí, a gente pode ir mais, né? É até aquele do livro da Teoria da Caverna, né? Sim. Que os caras estavam ali pensando, com um pensamento em uma coisa, e quando sai, descobre que tem um... Você tem um mundo do lado de fora. Eu acho que a gente conseguiu vislumbrar esse mundo lá de fora com essa ideia. E aí agora a gente está em busca dessa ideia. Exatamente. Nós vivíamos... Eu quando entrei na faculdade de Direito, né? Eu via ali a matéria TGE. E aí tu começa a ver, tu fala, pô, não faz muito sentido, né? Você vê aí hoje materializado ali, você vê o Supremo, teoricamente só pode ter como freio contrapeso o Senado. O Senado, todo mundo é julgado pelo Supremo, tá com causas lá no Supremo, automaticamente os caras não vão pra cima do Supremo, porque... claro. Então, tipo assim, no final... a situação tá toda amarrada na mesma uma coisa direção. Amarrada, e eles fecham entre eles o que eles decidirem, tá decidido e ponto final. Exatamente. Não tem limites. Aí o povo que é teoricamente o poder, tá ali de mãos amarradas. E agora a gente depende de pessoas como eu vou falar aqui em primeira mão, aqui no Relíquia, eu estou capitaneando isso junto com Marcel Van Houten, que é o nosso deputado do Novo, com Kim Kataguiri e outros companheiros. Nós estamos começando um movimento apartidário, certo? Um movimento apartidário de direita, Sim. aonde nós estamos começando esse movimento interno dentro do Congresso Nacional. Nós teremos eleições para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado Federal. E qual é a campanha que nós vamos começar? Não podemos votar em quem tem processo na Suprema Corte. Pode ser maravilhoso, um candidato esplendoroso, belos e lindos olhos, com um discurso maravilhoso. Primeira pergunta manda a ficha. Processo. Tem processo na Suprema Corte? Tenho. Então, nós não podemos elegê-lo, porque você, por causa da sua vida, vai colocar toda a casa de joelhos aos interesses de alguns da Suprema Corte. É inteligentíssimo. Nós precisamos entender que a Suprema Corte é o baluarte da nossa democracia. Só que eles querem confundir crítica ao CPF ao ataque ao CNPJ. Ninguém está aqui atacando a Suprema Corte. O que nós estamos fazendo é crítica ao CPF. Ao CPF de quem? De servidores públicos. Como deputado federal, é um servidor público. O ministro da Suprema Corte é um servidor público. Entendi. Agora, deputado, aproveitando o gancho aí que o senhor tocou no nome do Bolsonaro, né? Qual a relação do senhor hoje com ele e por ele estar apoiando, a princípio, uma pré-candidatura do Ramagem, né? E o senhor vindo também como pré-candidato também à Prefeitura do Rio de Janeiro. Como é que está essa... Claro. A sua relação com o próprio Ramagem também. Com o próprio Ramagem. Claro. Essa semana eu vi um vídeo do senhor conversando com ele lá na casa. Claro. Bruno,
Em primeiro lugar, não há nada mais tranquilo para mim do que o presidente Bolsonaro apoiar alguém do seu partido. Sim. Ele precisa fazer o PL crescer nessas eleições municipais. Quando fui para o MDB, eu falei para o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi a primeira pessoa que eu consultei como meu líder político, de que eu não iria para o PL. Aliás, eu nunca fiz parte do partido dele. Ele era PSL, eu era PSC. Ele foi para o PL, eu fui para o MDB. Não é? E por que eu fui para o MDB? E ele me perguntou isso. Eu disse, porque eu quero ser candidato a prefeito no Rio de Janeiro. O senhor já tinha tentado no PSC? Isso. Não. Era no Podemos que Eu ofereceram pro senhor? tinha tentado ensaiar, só que não deixaram eu vir lá Então, atrás. eu lembro que Isso aí. Iam filiar o Isso aí me senhor, cortaram. não Aí, filiaram dentro do prazo, não foi isso? Isso. Eles têm medo do Ottoni. E aí eu disse, então eu vou para o MDB, presidente, porque eu quero ser candidato. E a gente... eu fiz esse comunicado a ele, porque eu sabia que no PL eu não ia ter essa chance. Isso aí por algumas razões que não convém aqui agora. E eu fui para o MDB com esta condição, de ser pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Pois bem, a minha relação com o presidente Bolsonaro, Bruno, sempre foi uma relação de confiança, de sinceridade, mas nunca de bajulação. Nunca de bajulação. Eu nunca fui, desculpe o termo, baba-ovo de Bolsonaro. Nunca. Mas sempre fui fiel. Sim. Sempre fui amigo, sempre fui leal. Certo? Leal até para fazer as minhas críticas. Ele nunca soube de críticas que eu expus por outros. Eu acabava a crítica e mandava para ele saber. Por que eu era leal nesse aspecto? Porque eu acho que o amigo, meu amigo Henrique, é aquele que não apenas fala a verdade, mas o que fala o que você quer ouvir, mas amigo é aquele que fala a verdade. Se tivesse mais deputados Isso fazendo é muito isso, talvez importante. ele teria errado Isso é muito menos importante. do que errou. Eu fui chamado de traidor, é o próximo traidor, direto. Por quê? Porque, desculpe esta minha adjetivação, eu nunca fui bolsomínio. O bolsomínio é aquele que acha que Bolsonaro é um semideus. Não erra, não falha, ele é o Chapolin Colorado. Todos os movimentos são milimetricamente calculados. A gente sabe que não é isso. Sim. A gente sabe que não é isso. Eu fiz críticas ao presidente. Fui eu que disse, e fui chamado de traidor, fui eu que disse ao jornal Cidade Online, em uma entrevista, saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Só que eu não podia dizer que eu tinha acabado de sair do Palácio Alvorada, casa do presidente, e eu tinha deixado lá no palácio um líder abatido, com ferida na perna pelo estado emocional dele, e que não tinha poder de reação. Eu saí de lá depois de uma turnê, porque quando eu ganhei as eleições, não pensa que eu fui relaxar com a minha mulher, ou então com a minha família em Angra, ou então em Búzios, não. Tá aqui os vídeos. Eu fui para o Nordeste, Henrique. Bruno, por que eu fui para lá? Porque a igreja evangélica, e eu sou evangélico, votou 40% em Lula lá. E eu fui para lá para tentar reverter isto. Só não fui no Piauí porque eu fui ameaçado. Então eu não pude ir. E eu estava sozinho com a minha esposa e eu não ia colocar a vida dela em risco. Saí andando pelo Nordeste. Quando eu volto, e aí eu votei, e eu vi que a gente perdeu essas eleições, eu fui até Bolsonaro e ele me recebeu. Uns 5 dias depois da eleição, ou não, foi mais um pouquinho, foi uns 10 dias depois, porque não estava recebendo ninguém. Ele se deprimiu mesmo. E aí eu chego para ele, para a gente reorganizar a nossa direita, agora como oposição, tá certo? Sim. Mas ele estava tão abatido ali, ele estava tão desanimado,
que ele entendia que o Brasil acabou, que não ia ter jeito. E eu disse, não, presidente, vai ter jeito, vamos embora, a gente vai se organizar. O senhor é nosso líder, a gente precisa ter aí o senhor renovado e tal. Resumindo, quando eu disse isso a Bolsonaro, eu disse, presidente, e os patriotas que estão na porta aí desses quartéis, manda sair, presidente, porque não vai dar nada. Manda sair. E aí... Ele estava com medo de falar nas redes. Ele não teve coragem de encarar o povo e de dizer, gente, não vai acontecer nada. Ele não teve coragem para isso. E eu até entendo que era um momento dele muito abatido. Eu acho também não um pouco por causa da exposição de repente, ele atuar, ele mesmo falando, e ser mais entendido de que ele teria influência direta, né, mas aí, olha só, deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa, ia cair na conta dele de qualquer jeito, como caiu o dia 8 aí de janeiro. Não adianta. E venhamos e convenhamos, estávamos na porta ali, sim, bolsonaristas, clamando pelas Forças Armadas, porque naquele momento se subentendeu que... A única esperança. Isso aí que era a única esperança, sim. Não é? Então, quando eu disse saiam da porta dos quartéis, é porque eu sabia que não ia nada acontecer e que o nosso povo seria massacrado, seria exposto, não é, naquele momento. Tanto que quando Bolsonaro resolveu ir para fora do país, eu também critiquei. Eu disse, não, ele não pode sair do país. Ele tem que ficar no país. Alguém disse, mas ele vai ser preso. E sabe o que eu disse? Dane-se. Dane-se. Não botou o pão na mesa? Não pode recolher, Henrique. É isso que eles querem. Não pode recuar. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso capitão. Se prende Bolsonaro naquele momento, Bolsonaro virava mais mito do que ele já é. Virava um herói político, um preso político. Mas foi mal assessorado, não é? E aí ficou que imagem? Ele deixa os brasileiros aqui, não é? Os patriotas aqui, e vai para a América meio que se refugiar. Eu não queria que ninguém tivesse essa imagem de Bolsonaro. Por isso é que eu critiquei. Portanto, todas as minhas críticas, elas nunca atrapalharam a minha relação, Bruno, com ele, sim, tá? Se eu quiser, eu pego aqui o telefone, ligo para ele me atende quando ele pode atender, sempre muito carinhoso e tá. E pronto, é isso, sabe? Agora, o fato dele ter um outro candidato, que é o meu amigo deputado Ramage, o meu colega de parlamento, certo? Eu acho que é maravilhoso, maravilhoso. Se você perguntar para mim, você queria o apoio direto de Bolsonaro? Eu e a metade do país. É claro que a gente queria, tá certo? Mas eu não estou no partido dele. Agora, certo é, nós vamos todos estarmos batalhando nesse primeiro turno, por isso que eu quero ser candidato a prefeito, estou pré-candidato a prefeito, não é? E no segundo turno, quem for para o segundo turno, vamos juntos. Se eu for para um segundo turno, eu tenho certeza que eu poderei contar também com o apoio ali do PL. Mas se o PL for, e se for o Ramagem, eu já declaro aqui que nós vamos estar juntos. Porque nós temos um único objetivo, libertar o Rio de Janeiro de Eduardo Paes. Nesse sentido de... que a gente estava iniciando aqui o nosso podcast a respeito da conscientização social... Não dá uma conotação para o eleitor no sentido de que ele possa entender que o fato do senhor concorrer junto à Ramage, que hoje provavelmente também vai ter o Rodrigo Amorim também, né? São os candidatos que passam a ideia de serem de direita, bolsonaristas, mas vão concorrer com Ramage. O eleitor passa de repente ter uma percepção de que esses caras são traíra. Ele não consegue ter essa ideia de que na realidade, a composição de quanto mais pré-candidatos ou pessoas já à disposição do pleito eleitoral é bom para a direita, né? E talvez ele não consegue ter essa percepção do benefício de ter mais candidatos para poder dividir o voto e provocar justamente um segundo turno, né? E para que tenham mais tempo para apresentar as propostas. Aquele que for para o segundo turno, no final todos convergem na mesma... Na urna, no mesmo objetivo, né? Que é o tirar
o atual prefeito aí, o mandatário que está Sem dúvida. prejudicando a cidade. Sem vamos dizer dúvida. assim. Olha só, na verdade, o que acontece? Eu já ouvi essa história já, tá? Ah, o Ottoni, ele é pré-candidato e aí ele tá contra o Ramagem e aí... Enfraquecendo a direita. Isso aí está enfraquecendo a direita. Bem, as pessoas ainda não entenderam a matemática. A matemática é, quanto mais candidaturas, mais você tem possibilidade de ir tirando o voto do Eduardo. O mandatário. Então preste atenção, preste atenção. O cara não gosta do Ramagem, ok? Pô, não gosto desse Ramagem, eu vou votar no Eduardo porque eu não gosto dele. Porque o cara é, suponhamos, isso o cara é da igreja, o cara é evangélico. Pô, não, isso eu não gosto do Marcelo Queiroz, que é o candidato, o pré-candidato pelo PP. Ah, mas eu gosto do Ramagem. O voto está aqui. Rapaz, eu não gosto do Rodrigo Amorim. Pô, só tem Rodrigo e Paz. Eu vou votar no Paz. Ah, não, mas tem o Ottoni. Eu vou votar no Ottoni. Pronto, o voto está aqui. Tá certo? Então, quanto mais você pulveriza isto, hoje é melhor. Tá certo? Agora, é claro que se a gente perceber que não, que mudou a coisa, que a pulverização não é boa, a gente se junta. Para isso existe a pesquisa. Se junta. Agora tem que ter pesquisa. E não enquete. Digna, né? Peraí, olha só. E não enquete. Me perdoe, o que andou saindo por aí, não é? Pesquisa CNN, da Atlas. Pelo amor de Deus, aquilo ali é uma covardia. Aquilo ali foi uma enquete. Eu recebi a enquete. Aí, quem me mandou a enquete falou assim, Ottoni, compartilha isso aí com os seus amigos, manda eles compartilharem e votar em você. Mas, pelo amor de Deus, isso enquete, isso é bobeira. Tá? Aí daqui a pouquinho, um amigo meu, deputado federal de Minas Gerais, chegou para mim e falou assim, votei em você, hein? Eu votei em quê? Não é porque eu recebi a tal enquete, né? E aí eu votei em você. Eu falei, legal, você votou em mim. Tá bom. O cara é de Minas Gerais, mas só que a enquete chegou até ele. Sim. Cara, quando eu vou ver, a enquete está sendo anunciada como pesquisa na CNN, e sendo divulgada. Ramagem com não sei quantos % e tal, Eduardo e tal. Na verdade, aquilo ali não vale como pesquisa. Vai sair 2 pesquisas agora, que todo mundo vai ver assim, um quadro bem diferente. Uma vai sair agora da Paraná Pesquisa essa semana. Que foi uma das tá? fontes mais fidedignas das eleições nacionais. Mas a mais fidedigna ainda, que disse que o Cláudio Castro ia ser eleito no primeiro turno, foi o único instituto, chama-se Prefab, vai sair agora uma pesquisa, parece que sexta-feira, final de semana, não é? E dando realmente qual é o quadro, qual é o desenho que nós temos hoje. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu quero é derrotar Eduardo Paes, certo? Se para isso eu tiver de, no primeiro turno, recuar e dar a mão a quem quer que seja, vamos juntos, minha gente. Até porque esse vai ser o alicerce para 2026, Vamos juntos. Eu não estou celebrando a vaidade, não, e nem a arrogância. Não é bom pro Ottoni, tem que ser bom pro Rio. Certo? E a única coisa que eu sei que bom pro Rio é Eduardo tá fora. Nós temos uma grande dificuldade no Rio em função das comunidades, acesso às comunidades. E na direita, acho que o único prefeito hoje que consegue ter acesso ao interior das comunidades em função do seu ser pastor, Sim. fazia já um trabalho nas comunidades desde Sim. antes de ser candidato ou pré-candidato, né? Isso facilita muito essa captação dos votos dentro da comunidade e tira voto que, teoricamente, poderia ir para Eduardo Paes, tendo visto que nas comunidades ele vai atuar muito mais, né? Eu falei para o Flávio Bolsonaro, falei assim, Flávio, olha só, vocês acham, porque hoje a candidatura do Ottoni, Bruno, sofre 2 revés, tá? Sofre a grana do prefeito, que quer comprar o partido, não é? E também os interesses do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, né?
E, obviamente, que como em São Paulo o PL deu a vice para o Ricardo Nunes, que é do MDB, eles querem que aqui no Rio faça o inverso, de que o MDB ofereça o vice, não é? Que não seria eu, seria um outro vice que iriam, não é, se oferecer. E não seria eu, enfim. É por uma lógica. Isso aí. Então, apesar de que seria assim, uma honra para mim ser vice de quem quer que o PL lance. Eu quero é ajudar isso, eu quero é somar, tá certo? Então eu não tenho essa vaidade não, tá? Mas aí voltando aqui. Aí eu disse para o Flávio, e isso eu falo aqui, foi só eu e ele, mas eu posso falar aqui porque não é segredo, e eu estou falando em primeira mão aqui. Sim. É um furo de reportagem de uma conversa entre um deputado federal e um senador da República. E eu disse para ele assim, Flávio, vocês acham mesmo que se eu saindo da disputa, o voto cristão evangélico, ele migra automaticamente para o Ramagem? Esquece. Esquece. Eduardo Paz não é Freixo. Freixo é que não entra na igreja. Eduardo, meu irmão... Sobe no púlpito. Eduardo sobe no púlpito, chora, inclusive dobra ele o teve na joelho, igreja do senhor, né? recebe unção. Meu bispo tem um carinho por ele, tem uma gratidão por ele. É o bispo Abner, né? Bispo Abner tem uma gratidão por ele. Portanto, ele milita dentro da igreja com uma facilidade muito maior do que qualquer um, muito maior do que Ramagem. Tem o secretariado dele, tem pastores, Sim, ele é um bom malandro, meu irmão. Ele é um bom malandro, tá certo? E sai de lá e vai pra Portela depois, né? Sai de lá e vai vai pra Portela como se nada tivesse acontecido. Vai pra macumbinha dele, faz o despachozinho dele. Ele é o bom malandro. Ele é o Zé Pilintra em pessoa, né? Isso é aquele malandrão, aquele Zé, até o chapeuzinho dele. Ele é o seu Zé. Muito bem. Aí, o que eu quero dizer com isso? Aí eu disse, Flávio, a única possibilidade de blindar o eleitorado evangélico e trazer para um segundo turno para o Ramagem, caso o Ramagem vá para esse segundo turno, é ter uma candidatura evangélica aqui, nesse campo. Apesar de que o Ottoni não é candidato dos evangélicos. Eu sou candidato do Rio de Janeiro, do povo carioca. Mas eu sou evangélico. Sim. E o voto evangélico, ele se divide na proporcional, Você tem esse mas capital quando eleitoral. chega na majoritária, esse voto se une. Isso é um voto que Sim. não é muito, muito conciso. E aí eu disse uma outra coisa, Flavinho, meu irmãozão, deixa eu te falar aqui uma coisa. Ramagem não vai entrar na favela, irmão. Esquece. Delegado da Polícia Federal. E bolsonarista até o tutano. Não vai entrar. Eu entro como pastor. Entro, canto, prego, não é? Eu te mostro aqui no meu celular vários eventos. Eu faço isso antes de ser político. Eu tenho as portas abertas. E não preciso sentar com a malandragem, não preciso fazer o que eles fazem, porque eu entro em nome de Deus e em nome da igreja. Tá certo? E aí, como é que fica isso? Então, o que eu estou conversando com eles, com o Flávio Bolsonaro, falei isso até com o próprio presidente Bolsonaro, é o seguinte, não me vejam como adversário de nada, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu sou aliado, eu sempre fui aliado. Em 4 anos de governo Bolsonaro, eu não ganhei nada. Só Polícia Federal na minha casa. Eu não tive um cargo. Eu falo isso olhando nos olhos dos seus seguidores. Eu não tive um cargo, uma nomeação no governo Bolsonaro, porque o que me uniu... E foi um dos que mais brigou, né? Pelo amor de Deus, o que me uniu e o que me une ao ex-presidente são os propósitos e não os carguinhos. Talvez seja por isso que o ex-presidente tem esse respeito por mim até hoje. Legal. O MDB ele tem uma ala até, inclusive, que trabalha... voltado mais para a questão das comunidades, não tem? Acho que tem. É uma comissão? Como é que isso funciona é o MDB, o MDB Favelas, o MDB Comunitário, não é? Já que faz facilita esse trabalho para a candidatura facilita e muita coisa. É um partido muito orgânico, né? A despeito de ter sido aí a vítima de maus políticos e que deixaram falar agora. Não é essa imagem do partido Sim. ruim, mas partido é partido, irmão. Partido é partido. Quem faz o partido são os homens, não é? Se tiver gente correta,
vai ser um partido correto. Então, o partido nada mais é do que um veículo político. Corrupto ou não, não é um partido. É quem está nele. É que o MDB acabou carregando uma mancha do passado, né? É assim. Hoje é um outro grupo que está lá. Desculpa, isso eu não gosto eu não gosto de falar isso aqui não, mas quando eu fui pro MDB, o presidente Bolsonaro olhou para mim e falou assim: pô, meu irmão, você vai pro MDB? MDB do fulano, do Beltrano, MDB. Eu falei assim: mas, presidente, o senhor santificou Valdemar Costa Neto, presidente. O senhor transformou Valdemar Costa Neto em patriota. Tem O cara mais corrupto que esse país já teve. É o que eu costumo falar. É o cara mais santo agora. Os então, partidos... Eu acho que eu vou santificar um pouquinho, né? Os partidos... Desculpa, mas tem hora que eu tenho que falar isso. Não, mas é importante. Não. Peraí. Por quê? Porque eu sou atacado o tempo todo. Sim. Mas é importante as pessoas entenderem isso. Vai ver quem era o PL aí na Lava Jato, meu irmão. E até hoje tem candidato que vem. Era tudo da manobra. Valdemar Costa Neto, o cara da mala, meu irmão. Aí você vem falando agora de Sérgio Cabral, pô. Tão errado quanto Valdemar Costa Neto, pô. Aí o fulano então, é que o povo acha que porque Bolsonaro entrou, tudo está santificado. Acho que é importante Não as é pessoas assim. entenderem até essa questão partido. de que tem um CPF, né? Que se demoniza a política, se demoniza partido, e as pessoas acabam fugindo do CPF. Eu nem queria ter citado o Valdemar Costa Neto, porque eu respeito ele. Mas tem uma hora que você tem que falar: ô meu irmão, pelo amor de Deus, você teve amnésia? O que você teve? Tudo bem que eu sou um cara evangélico e eu creio na transformação das pessoas, né? Mas eu só acredito também quando Jesus transforma. Quando Jesus ele não transforma, são os interesses, tá? Para um trabalho de campanha eleitoral, a base ali, a nominata é importante para o prefeito. Sem dúvida. Hoje lá, quantos de mandato tem no... Hoje no MDB, concorrendo nessas próximas eleições, nós teremos 4 vereadores de mandato, não é? Obviamente que não são grandes campeões de votos, né? Então ali está. Tem uma amiga que está lá, a Ana Paula do vôlei, ela vai vir por outro município. Não, Ana está vindo por Saquarema. Isso é pelo MDB, mas ela vem por Saquarema. Minha amiga, gente boa demais. Agora, deputado, existem aí 3 pilares de sustentação da governabilidade aí que atinge direto a população, né? Que é a saúde, a segurança, né? Saúde, segurança e educação, né? Qual é a posição hoje que o senhor enxerga esses 3 pilares na gestão atual e aquilo que o senhor pretende reorganizar para que as coisas funcionem de melhor forma? Bruno, eu quero te agradecer pela oportunidade que você me dá através desta pergunta. Sim. Primeiro, é importante que a nossa população entenda que não falta dinheiro, falta gestão. E o gestor é aquele que entende que não tem dinheiro para tudo, é igual a casa da gente. Não tem dinheiro para tudo, então você vai determinar o que é prioridade. E quando você determina o que é prioridade, você automaticamente está aqui dizendo: olha, tem outras coisas que para você é prioridade, mas não são prioridades. Bem, por exemplo, educação. Nós temos anualmente na cidade do Rio de Janeiro, que é a maior rede, é a possuidora da maior rede de ensino municipal da América Latina, é a Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí eu quero que todo mundo entenda a importância disso, porque Papai do Céu, através da nossa Constituição, deu ao prefeito da cidade a honra, o privilégio de cuidar daqueles que Jesus falou: dos tais é o reino dos céus, que são as crianças. Porque da creche até os 14 anos de idade, quem cuida da educação é o prefeito. Portanto, quando você vê essa turma aí, esses moleques de 14, 12 anos, 9 anos, em bando, em Copacabana, fazendo arrastão, e aí você diz: pô, tem que matar esses vagabundinhos, tem que arrebentar. Calma aí. Primeiro que eu não defendo bandido. Tenho raiva de bandido. Mas peraí. Dê oportunidade
e terás um cidadão. Tire as oportunidades e terás um ladrão. É muito simples para mim, que tive uma boa formação familiar, que tive pais que tiveram condições de me dar um bom estudo, que tive uma mãe que me cobrava e sabia até se a borracha do meu estojo era minha ou era de alguém, e me dava uma coça quando era a borracha de um coleguinha, porque a minha preta, minha mãe, dizia, eu não criei filho para ser bandido, volta lá, entrega agora. Foi esse nível de educação, de pilar que eu tive. Agora, com a degradação do ambiente familiar e a degradação do ambiente escolar do PT para cá, nós tivemos um esfacelamento da figura da autoridade. E uma criança e um adolescente que não tem encontro com a autoridade, ele tem um encontro com a anarquia. Então, quando você não dá oportunidade a este adolescente, a esta criança, o que vai dar? O tráfico vai dar. O tráfico vai dar. E só sabe o poder do tráfico na vida de um adolescente quem anda na favela, ou quem mora na favela. A influência, né? Quem está nos seus apartamentos confortáveis e fica só na rede social criticando e aí dizendo, se quisesse não seria bandido, se quisesse é porque é vagabundo, todo mundo tem escolha. Ah, é muito fácil falar de escolha quando você tem papai e mamãe presente, quando você... Aí você fala, mas o meu avô cresceu nesse ambiente e meu pai, claro, o tempo do vovô e o tempo do papai não é esse tempo de degradação moral, social, emocional, espiritual. Glamorização das coisas Glamorização erradas. das coisas erradas, com essa internet que é uma faca de 2 gumes, tá certo? Antes você falava assim, o pai e a mãe falavam, entra pra casa. Trancava a porta, a criança estava em casa. Segura. Hoje o pai manda pro quarto e a rua vem junto. Portanto, é muito complicado. Essa geração, quando eu vejo esses arrastões, Bruno, sim, aí em Copacabana e tal, sabe como é que eu chamo esses meninos e essas meninas que estão já tão cedo envolvidos com o crime, com a coisa errada? É a geração Eduardo Paes. Essa é a geração Eduardo Paes. E por quê? Porque ele está na prefeitura há 12 anos. Vai ver a idade dessa molecada. É a idade que ele é o prefeito. Faz sentido. E aí, será que nós só vamos acusar esses meninos e essas meninas e não vamos apontar o dedo para o grande responsável que é o poder público? Amigão, não teve um planejamento para corrigir. São 9 bilhões gastos todos os meses. Aliás, todos os anos, na rede municipal de ensino. 9 bilhões. 9 bilhões. E segundo o último censo das escolas municipais, 62% das escolas precisam de algum tipo de reforma. Em 47% não tem quadra poliesportiva. E falta ar-condicionado em 40% das nossas escolas. Aí a Câmara Municipal, parabéns à Câmara, colocou na previsão orçamentária 25 milhões para a climatização das nossas escolas. Sabe o que Eduardo fez? Vetou. E disse que não tem 25 milhões para climatizar a sala dos nossos filhos, dos nossos netos, dos seus sobrinhos. Parece que esse ano ele pegou 4 empréstimos. Mas ele pega 10 milhões e dá pro show da Madonna. Pega mais 10 milhões para fazer propaganda do G20, que é um evento que só vai ocorrer em novembro aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, só aí são 20 milhões, meu irmãozão. Falta de prioridade. Falta de prioridade. Então, tem dinheiro? Tem. Tem dinheiro para a saúde? Tem. Agora, falta gestão na cidade do Rio de Janeiro. E sobre segurança, só para resumir, porque eu já falei muito, sobre segurança é só um ponto. Não deixe Eduardo Paes lhe enganar,
dizendo que segurança pública é apenas responsabilidade do governo federal e do governo do estado. É mentira! É mentira! O SUSP foi criado por Michel Temer, Sistema Único de Segurança Pública, colocando dentro de um mesmo escopo de segurança pública Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Governo Bolsonaro criou o Plano Nacional de Segurança Pública e nesse plano havia o Plano Municipal de Segurança Pública. Todo prefeito tem que criar um plano municipal de segurança pública e apresentar à Câmara. Nem a Guarda Municipal do Rio está no SUSP e Eduardo Paes não criou um plano municipal de segurança pública. Está aí a nossa Guarda Municipal sucateada, desanimada e que só serve para uma coisa, Bruno: dar pancada em camelô e multar motorista que está cometendo algum tipo de infração no trânsito. É só para isso que serve a nossa guarda. Nós temos um efetivo de quase 8 mil homens que poderia estar combatendo os pequenos delitos. Sim. E deixando os macros delitos, os grandes delitos, para a nossa polícia militar resolver. Eu queria pegar esse gancho a respeito da segurança, questão da guarda. Nós estamos aqui no estúdio do Eterno Herói, né, que na verdade é um projeto voltado para a questão de reintegração e inserção dos reservistas, né, no mercado de trabalho, que muitos acabam saindo às vezes. O cara vai para a selva, vai para não sei onde, não consegue estudar, não consegue fazer um curso, aí quando sai, o Exército, as Forças Armadas jogam o cara no mundo. E aí o tráfico pega o cara. Boa parte das vezes sim, o cara passa uma peleja. E aí hoje tem um projeto que eu chamo Eterno Herói, né? Que hoje tem esse estúdio bacana aqui. Parabéns pelo projeto. Que faz esse trabalho de reinserção dessa turma no mercado de trabalho. E é um tema dentro desse segmento que é a questão de o aproveitamento dessa galera que sai das Forças Armadas para a reserva. O senhor, como pré-candidato a prefeito, o senhor projetaria algum tipo de trabalho ou de projeto, né, que pudesse oportunizar esses militares da reserva a trabalhar, ajudar na segurança pública do município? Esses militares da reserva, dentro de uma organização legal, certo? Dentro de um escopo legal que a gente precisa criar, não é? Para dar a possibilidade disso acontecer. Eu entendo que não haveria ninguém mais bem preparado para cerrar fileiras na nossa guarda municipal automaticamente do que esses militares. Ora, por que a prefeitura, porque eu defendo uma guarda municipal armada? Como em todo o país, em toda a capital, a guarda é armada. Só não é armada Manaus, Rio de Janeiro e mais uma outra capital. Eu lhe pergunto, por que São Paulo, o guarda municipal é tão bem treinado em São Paulo que ele usa fuzil? Ele usa arma de grosso calibre. Espírito Santo, Vitória, é a mesma coisa. Eu estou andando o país. O que falta aqui é vontade, é coragem política para fazer o que tem que ser feito. Ah, mas a guarda, ela não está preparada. Realmente, o efetivo não está todo preparado. O que você precisa criar é o quê? É uma academia municipal de segurança pública, de segurança urbana. Uma vez que a nossa cidade, o maior dos problemas é a segurança. Vamos treinar esses guardas de forma psicológica. Vamos treiná-los de forma operacional. Não é sair distribuindo armas, não. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que você pode aproveitar esses bravos militares que receberam o maior curso de especialização que alguém pode receber em armamento e no lidar com a arma que as forças militares fazem, empregam, transformando aquele cidadão em alguém habilitado ao manuseio de uma arma de fogo. Você pode incorporar esses militares, não é? Também a uma guarda municipal preparada e armada, principalmente
principalmente para estar fazendo o que o governo federal... Olha, Lula, Dudu, eu chamo ele de Dudu do PT, porque ele não quer que o povo saiba que ele é candidato do Lula, tá? Mas ele é o Dudu do PT. Dudu do PT, deixa eu só ler aqui, porque até o presidente Lula, até o governo Lula, aqui, acha e entende que a Guarda Municipal tem um papel na área de segurança pública. No dia 22 de dezembro do ano passado, o governo Lula editou um decreto, meu amigo, que regulamenta a atuação das guardas municipais. Sabe o que esse decreto federal diz? Que as guardas municipais, como órgão, eu estou lendo aqui o decreto, como órgão operacional do Sistema Único de Segurança Pública, poderá realizar patrulhamento preventivo, olha só, sem prejuízo das competências dos demais órgãos de segurança, como Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Na hipótese de ocorrência que configure ilícito penal, as guardas municipais poderão realizar a prisão em flagrante dos envolvidos. E a mesma guarda pode apresentar o preso e a correspondente notificação circunstanciada da ocorrência à polícia judiciária, que é a Polícia Civil, e contribuir para a prevenção do local do crime, quando que possível e quando necessário. Está aqui. E o que a nossa guarda faz hoje? Irmão, quem cuida de trânsito, se eu tiver a honra de um dia ser prefeito dessa cidade, quem cuida de trânsito é 7 Rio. Não é guarda municipal? Quem cuida de ordenamento público é o órgão responsável pela ordem pública na cidade. Não é a guarda municipal. Guarda municipal cuida da segurança dos cariocas. Para de guarda municipal guardar praça, rapaz. Não, porque eles guardam um patrimônio público. E qual é o maior patrimônio público do que o carioca? O maior patrimônio do Rio é o seu povo. Não é a estátua, não. Não é a praça, não. É o povo que está clamando pelo seu direito de ir e vir. E quando pergunta ao prefeito se ele pode ajudar, ele diz, não é meu papel. É um covarde. Com certeza. Acho que a segurança pública ela é obrigação de todos nós. E é por isso que ele não me quer candidato, tá? É por isso que ele não me quer candidato. Primeiro, que eu não coloco o galho dentro. Segundo, que eu não tenho o que ele bater. Porque eu sou limpo. E terceiro, que num debate a gente vai se encontrar e aí eu vou devorar ele dentro dessas mentiras que ele fala para o carioca. Assim, deputado, eu acho que a segurança pública é obrigação de todo mundo. Todo mundo? Você, nem tua. Como cidadão, você está na sua casa, você vê uma moto parada na porta do seu vizinho, você vai ligar para ele e fala assim, pô, cara, você já chegou em casa? Na hora. Já chegou em casa? Tem um carro estranho parado na tua porta? Isso é segurança pública. Não é verdade? É uma questão aí de cada cidadão, na verdade, né? Todo mundo tem a sua parcela de contribuição, claro, em todas as áreas, não só na segurança pública, como em todas as outras. Agora, tocando no outro assunto também muito emotivo, né? De toda vez que infelizmente acontece, são essas catástrofes aí naturais que existem no Rio de Janeiro, né? Que são sempre em todos os meses que já sabemos, em todos os lugares que nós já sabemos que existem aquelas figurinhas carimbadas que sempre são acometidas por esses desastres aí, sempre no mesmo lugar e as mesmas pessoas. Então, por que não existe uma atuação contundente da prefeitura para amenizar esse sofrimento, que é uma questão humanitária também bastante relevante, né, aqui no Rio de Janeiro, né? Porque quando acontece isso, você vê as pessoas trabalham o ano inteiro, todo ano trabalha para comprar aquilo tudo que vai ser perdido no ano seguinte. Porque a prefeitura não consegue fazer um plano que consiga sanar ou diminuir ou movimentar essas pessoas dessas áreas. Segundo o prefeito Eduardo Paes, quem reclama das chuvas que caem no mesmo lugar em todos os anos é um perfeito idiota. Isso não sou eu que estou inventando, não. Isso aí foi ele que falou. Dele. Isso é frase dele. É um perfeito idiota. Sabe que vai chover todo ano, por que está reclamando? É um idiota. Tá certo? Então, esse é o nível de desprezo que o atual prefeito, né? que já governa a cidade há 12 anos, tem do carioca. Esse é o nível
de desprezo, de arrogância, porque ele é muito arrogante, não é? Mas olha só, a arrogância do Eduardo, eu não sei se vocês ouviram agora, aliás, se ouviram, lembram quando eu falei sobre isso aí, sobre a escola pública, né? Sim. Que ele negou 25 milhões para colocar ar-condicionado na escola pública. É simples. Por que eu olho para a escola pública? Eu sou preto, filho de preto, neto de preto, filho de camelôs. Papai e mamãe foram camelôs. É por isso que se eu for prefeito aqui nessa cidade um dia, eu não vou perseguir camelô. Primeiro, que ninguém nasceu querendo ser camelô. Por mais honrada que seja esse trabalho, por mais honrado que seja, nenhum pai, nenhuma mãe olhou para o filho e disse, estuda porque eu quero que você seja um bom camelô. Não existe. Esse profissional liberal, esse ambulante, ele está ali porque o poder público errou com ele. Porque não lhe deu oportunidades. Por isso ele está ali. Agora, depois que ele está ali, tratá-lo com a covardia que nós vemos que até hoje o Eduardo faz a guarda municipal tratar esse ambulante, esse trabalhador que tem que trabalhar ali para jantar. E no outro dia a mesma coisa. Não pode ficar doente. Porque se ficar doente, não come. Essa é a realidade. Como é que eu vou perseguir camelô se eu sou filho de camelô, cara? Como é que eu não vou tratar com respeito escola pública se eu sou oriundo de escola pública? Escola Estadual Maria Justiniano Fernandes, em Nova Iguaçu, num bairro chamado Ponto Chique, que de chique só tinha o nome. Certo? Eu era de lá. Eu comia angu baiano, lá da Dona Maria, nossa merendeira. Eu levava uma maçã para ela toda semana para corrompê-la a colocar mais comida. 2 conchas a mais. Mais macarrão com salsicha e um copinho de groselha para eu repetir. Eduardo pensa a mesma coisa. Essa criança, esse filho de preto, esse filho de pobre, não tem ar-condicionado em casa. Se eu colocar, aí talvez ele, pensando na saúde da criança, é claro que eu estou sendo aqui altamente irônico, ele diz, ele pode ficar até gripado. Eu não vou botar ar-condicionado nas coisas, porque ele pode gripar, né? Porque não está acostumado. Aí depois vai falar que a saúde não funciona. Que a saúde não funciona, que eu estou gripando. É assim que ele pensa de Acho pobre. que a primeira penalização na área da educação que o Eduardo Paes fez foi tirar a escola cívica, né? Que foi Cívico-militar, que não né? aceitou. Foi a primeira penalização para... Teve e ele tirou. Que estava apresentando bons resultados e ele foi lá e tirou por birra política. Professor maltratado, mal remunerado, servidores públicos maltratados, esculachados por ele. Tá entendendo? Eu quero ir para o debate. Eu estou pedindo a Deus que Deus me ajude, que o Flávio Bolsonaro não tire esse meu direito de ser pré-candidato à Prefeitura do Rio, porque no segundo turno eu vou estar com o Ramagem. Ele tem mais chance do que eu, porque ele tem um apoio direto do presidente Bolsonaro. Eu entendo isso, eu sou realista, eu sei disso, mas eu queria apenas a oportunidade para poder mostrar ao carioca que Eduardo nunca foi um bom gestor, que nos seus 2 primeiros anos de mandato, com uma Copa e com uma Olimpíadas, ele movimentou aqui nessa cidade mais de 60 bilhões de reais entre dinheiro privado e dinheiro público. E eu te pergunto, qual o legado real, qual a transformação da cidade do Rio de Janeiro que nós tivemos dos 2 primeiros governos de Eduardo Paes? Nenhuma! E foi o período que teve mais recursos. O BRT está limpinho? Bonitinho? Legalzinho? Tá! Mas com o que ele fez, daria para fazer 3 BRTs. E tem mais. O carioca precisa saber. Sabe quanto custa o BRT do Eduardo Paes para funcionar, já que não tem nenhuma empresa privada tocando hoje o BRT? Porque ninguém quer tocar o BRT? Nenhum empresário quer tocar o BRT? 25 milhões de reais.
Amigo, a cada 4 meses, o BRT do Eduardo Paes era possível construir um hospital público. E a cada 6 meses, a gente construía um hospital geral de emergência. Olha o prejuízo que nós estamos tendo por causa de uma má gestão. Você pensa que ele não sabia do inferno que ele ia transformar a vida do carioca lá na Avenida Brasil? Claro que ele sabia. Todo mundo sabia. Como é que você pega 2 pistas e mata 2 pistas? Já numa Brasil cheia, lotada, hiperlotada de carros. Ia dar ruim. Mas a vaidade dele, a arrogância dele, a prepotência dele em dizer, inaugurei, foi maior do que a capacidade dele entender que o BRT é o pior projeto de modal de transporte público que poderia nascer no Rio de Janeiro. Com o dinheiro que Eduardo Paes gastou em quebra, requebra e vai. E outra coisa, fez o BRT. Sabe quem é que consertou o BRT? Com dinheiro público? A mesma empresa que fez o péssimo serviço. Aí agora consertou de novo, não foi? Você sabe quem que consertou? Carioca, você sabe, meu Deus do céu, você sabe quem consertou agora o BRT para ficar limpinho? Não. Para ficar bonitinho? Não. Foi a Odebrecht que fez, só que com outro nome. Outro nome. Eles colocam outro nome, ou seja, Eduardo deu 2 vezes dinheiro para eles. Para eles fazerem, refazerem, fazerem de novo. Isso é uma sacanagem com dinheiro público. É um desrespeito, né, com a população. Acho que é esse nível de conscientização política que a população precisa ter para que na hora de votar, vote consciente no sentido de que não perpetue esses tipos de prática, né? No sentido, o problema que ele está resolvendo hoje não é um problema que aconteceu, é um problema que ele mesmo criou. Ou deixou que acontecesse para que todo ano eleitoral, como sempre faz, vai lá e dá uma anestesia numa doença que já vem de anos, para que depois a doença volte e ele perpetue aquela doença por mais 3 anos, vai lá no ano eleitoral de novo, sempre assim. E acho que a população tem que estar comprometida nesse sentido de observar quem de fato tem compromisso com Irmão, a saúde. Olha só, o Bruno, como é que o cara chega, olha o nível de arrogância, chega, compra os prédios da Gama Filho e sem fazer uma consulta pública, o cara implode os prédios que já estavam de pé. Aqueles prédios não ameaçavam cair, não. Estavam de pé. Para quê? Para construir um parque. Um parque cercado de favela. Que quando o tiro comer, ninguém vai poder ficar naquele parque. Perguntou à população. Tá igual Roma. Acha que o povo quer pão e circo. Com aqueles prédios ali, por que não se criou o primeiro centro geriátrico do Rio de Janeiro? Nossa população está envelhecendo, Henrique. E ninguém está olhando para essa população que está envelhecendo. Hoje nós não temos, hoje aonde cuidar geriatricamente dos nossos idosos. Verdade. E tem uma secretaria no município voltada para o idoso, não é isso? Você está entendendo que não faz nada. Que tem um orçamento pífio. Então é isso. O gestor precisa compreender aqui o seguinte: o dinheiro é de quem? É meu, então eu faço o que eu quiser. Mas é nosso, então eu só tomo a decisão com a gente. Isso chama-se orçamento participativo. Você chega no bairro e diz o seguinte: não tem dinheiro para tudo. Quais são as obras que o bairro precisa? Ok, são 3. Qual é a prioridade? Essa. Então, em um prazo de X tempo, a obra vai estar sendo entregue. Quem decidiu a obra? Saiu da mente do prefeito ou do vereador? Não. Foi a população. É a população se assenhorando do dinheiro que é dela. Orçamento participativo, que é o que nós podemos fazer aqui no Rio de Janeiro. Sim, legal. Agora, deputado, eu particularmente estou muito feliz em estar aqui com o senhor. E eu com você. Tá, porque eu já acompanho o trabalho do senhor tem muito tempo.
A minha família acompanha o trabalho do senhor já há muito tempo. Né? E da onde vem esse espírito de liderança que o senhor tem, daqueles discursos ativos, muitas vezes reativos, desde a época da Câmara dos Deputados, dos vereadores aqui? E da onde vem essa... Me perguntaram se eu não tinha aquele menino que veio da escola pública de Nova Iguaçu, onde é que aflorou essa Me perguntaram se eu não essa tinha liderança medo, aí? se eu não tinha medo do Alexandre de Moraes e se eu não tenho medo agora do Eduardo Paes. Eu digo, olha, como eu sempre fui crente, desde pequenininho que eu corro atrás de capeta. Né? Já desde pequenininho que eu encaro Satanás, demônio, encaro de frente, e ele vem rindo, eu de joelho, mão pra trás. Meu irmão, se eu bato de frente com capeta, meu irmão, eu vou ter medo de careca do Alexandre de Moraes? Eu vou ter medo isso aí do Eduardo Paes? Entendendo? Que, aliás, são mais capeta do que o capeta, porque o capeta, pelo menos, você sabe que é capeta. Fica até sem trabalho do capeta. Tá entendendo como é que é? Então... Estão tirando o emprego do capeta. Então, é isso. Eu acho que essa coragem, Bruno, agora falando sério, que eu tô... eu acho que essa coragem, ela vem de uma certeza. Minha vida é limpa. Quem tem vida limpa pode falar o que quiser. Na política, ou você tem o verbo, ou você tem a verba. Você já viu quem não estava na política e falava tudo o que queriam? Denunciava. Gritava. Aí entrou na política. Já não fala mais nada. Por quê? Porque pegou a verba. Quem pega a verba tem que calar o verbo. Eu só falo o que falo, até de Bolsonaro, né? Isso que eu já falei. É porque eu não pego a verba. Eu tô limpo. Alexandre de Moraes vasculhou a minha vida de cabo a rabo e não achou nada. E eu posso subir hoje na tribuna e falar, porque tô limpo. Então eu acho que daí é que vem essa coragem. E do meu senso de justiça, cara. Quando eu vim para a política, eu vim com a seguinte ideia. Alguém um dia me perguntou o que é que me encanta mais na política. E a minha resposta é o poder. Eu quero a política pelo poder. O poder de poder fazer. O poder de poder fazer. Eu, infelizmente, moro em um país que a mãe, para garantir o lugar da creche do filho, precisa ter contato com um político. Que o cidadão, para internar a mãezinha dele, precisa ter o telefone do assessor do deputado. Um dia eu fui visitar um hospital, eu era vereador ainda, e quando eu chego naquele hospital, lotado, eu vejo 3 camas, 2 no CTI e uma na emergência, desocupada, e o hospital lotado. E aí eu perguntei ao diretor, vai ocupar agora? Ele falou assim, não. Isto aqui é para alguma demanda de algum político. Parece brincadeira. Isso aqui é para uma demanda de algum político. O político liga, o diretor tem que ter a caminha do indicado do político para ser internado. Enquanto esse país... Enquanto cidadão desse país, da minha cidade, precisar de político para garantir vaga em creche, para internar o familiar no hospital, para as coisas que já são do seu direito, esse país não é sério. Esse país não é sério. Então, eu descobri que eu vivo em um país que quando você não tem poder, você abençoa no varejo. Quando você tem poder, você pode abençoar no atacado. E é por isso que eu quero ser prefeito da minha cidade. Eu estou cansado de abençoar no varejo. Eu quero mudar a vida das pessoas no atacado. Essa questão é um bom diagnóstico para quem hoje buscam os candidatos a vereadores, né? Porque assim, os vereadores tradicionalmente representam regiões ou bairros, né, na cidade. E você vê órgãos, instituições públicas que não funcionam bem e aquele vereador não pode falar, não pode bater. Por quê? Porque ele é a base do prefeito. Exatamente.
Ou seja, ele não representa aquela região, aquela comunidade, aquela população ali que ele, teoricamente, se colocou como representante. Ele, na verdade, ele representa as vontades do prefeito. Exatamente. Então é um bom diagnóstico ter o poder de poder falar, o poder de poder cobrar, o poder de poder fazer, mas em prol da população. Exatamente. Um bom diagnóstico para aquele que busca ali um eleitor, um candidato para votar, né? Saber se aquele cara que está eleito, se ele de fato representa a vontade da população, Exatamente. se ele pode se manifestar, criticar os órgãos, as instituições que não funcionam na sua região e de quem ele é base. Porque assim, hoje, onde eu moro mesmo, né, na região onde eu moro, tem muitos candidatos do prefeito, Eduardo Paes, muitos candidatos que são conectados ao prefeito. E muitos órgãos, muitas repartições ali ligadas ao prefeito não funcionam de forma perfeita. E o cara não fala. Por que ele não fala? Porque ele não pode falar, senão ele perde a condição dele junto ao prefeito. E perde a vaguinha do pessoal dele que está lotado naquele órgão ali. Ou seja, ele que não está funcionando. Não tem compromisso com... Exatamente. Não tem compromisso com a população, ele tem Não. compromisso com os interesses do prefeito e dele, ponto final. E a Acabou. população... E não é isso aí para denigrir quem está lá fazendo gestão do órgão. Na verdade, é um compromisso com a sociedade. Quem está lá deveria cobrar também. É fazer acontecer dentro o cobertor é curto, o corpo é grande, às vezes é uma coisa... Mas seja claro, transparente para a população, né? Isso aí. Mas os caras se silenciam, agora chegou no eleitoral, aparece fazendo obra, Exatamente. fazendo um monte de coisinha ali. Isso dificulta o poder de decisão para uma eleição, por exemplo, para prefeito. Se eu, como pré-candidato, de repente, não tem essa capilaridade De poder e de influência. E aí começa um monte de obra numa região e a Claro. pessoa influenciada pelas obras acaba votando Claro. no cara que não quer. Claro. É assim, hoje também a questão da polarização e da internet, aquela velha política já não está cabendo mais também, né? Está agora aprovado, não sei se você viu essa pesquisa, de que o país está cada vez mais polarizado. Isso, O centro está minguando. isso, Ou seja, o povo quer saber qual é o teu lado, irmão. isso. Isso aí não adianta ficar com os dois pés, não. Aquele votinho de cabresto ali de um Ih, benefício, essa velha política hoje já não está mais, não tá mais funcionando, né? Bruno, até pastor já não está transferindo voto mais. Isso antigamente, fecha com o pastor que você fechou com a igreja. Vai agora. Vai ver isso agora. Não adianta, meu irmão. O povo está liberto. O povo está liberto. Esse efeito a gente vai ver esse ano no Republicanos. Sim. É. Esquece, o povo está liberto. Cada vez menos, e aí eu vou agora citar com muito respeito a Igreja Universal, não é? Que, embora o partido não seja dela, mas pertence ao grupo político ali, que é o Partido Republicano, a cada dia menos deputados e menos vereadores são eleitos da igreja pelo republicano. O que está acontecendo com isso? É a libertação do povo. É o conhecimento que o povo começa a ter. Não basta votar no cara porque o cara é crente, ele tem que ser competente também, mano. E aí? Vota em mim, por quê? Porque eu quero defender a igreja. Ó, se alguém vier com esse caô para você, que é evangélico, e aí for hoje, esse ano, falar assim, eu quero ser eleito para defender a igreja. Fala para esse cara que a igreja não precisa de gente para defendê-la. Jesus a defende. Não precisa. Não precisa. Nós precisamos de políticos que tenham temor de Deus, que quem não tem temor de Deus não teme a nada, e que tenha capacidade intelectual, capacidade de organização, capacidade política para ser um representante. Certo? Eu digo sempre que eu não estou lá, e se alguém um dia falou assim para mim, por que você não fica dando glória a Deus lá igual o meu amigo Cabo da Ciolo estava, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É porque eu não estou lá para dar glória a Deus. Glória a Deus eu dou em casa, eu dou na minha oração, eu dou no púlpito da minha igreja. Eu estou lá para glorificar a Deus com as minhas ações. Ou seja, quando eu não pego a mala de dinheiro que todo mundo pega, quando eu não me corrompo, quando todo mundo se corrompe. Aí o cara olha e diz assim, esse cara é sério. Aí Deus é glorificado. Isso. É isso. Henrique, quer falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa para o nosso Só deputado? agradecer ao deputado pela oportunidade de estar participando com o senhor aí Uma hora nesse podcast. tinha
Que acabar, né? Agradecer ao Bruno pelo convite. E tem assunto desse. Se o É, senhor não, permanecer. isso aí o senhor Eu tô permanecer. vendo o seu desânimo em acabar, mas tem que acabar. O É, senhor pois é, permanecer, pois é. o senhor permanecer com a pré-candidatura e candidato, a gente vai ter Não, o prazer com de certeza, com voltar. certeza. O senhor volte Volta aí. aqui. Que nosso espaço fique aberto aí para uma prestação de conta do seu mandato, se Não, tudo vai der ser uma certo. honra. Tá? O senhor Uma pode, honra. o senhor pode, Obrigado mesmo, tá? o senhor pode ficar tranquilo que o nosso espaço está de portas abertas para recebê-lo. Bruno, obrigado pelo carinho, pela Sou eu que te atenção. agradeço. Obrigado. Henrique, muito obrigado pelo carinho aí, tá? Obrigado. Então é isso. Galera, vamos ficando por aqui. Lembrando que o podcast Relíquia é um produto Relíquia Produções, tá legal? E se você é Relíquia, o seu lugar aqui com a gente. Muito obrigado a todos aí. Valeu.